e que nasceu de um autor que é alemão, que é Christian Schwarz, com o desenvolvimento natural da igreja, que é chamado de, é um livro que é Desenvolvimento Natural da Igreja. E esse livro, Desenvolvimento Natural da Igreja, tem 8 passos, né? Então, o desenvolvimento natural da igreja, ele diz, e essa é a ideia do livro, é que a igreja, naturalmente, na medida em que os membros se encontram os seus dons e talentos e os serviços, atuando de forma conjunta, naturalmente a igreja cresce. Então não é um programa, não é um método, mas é tão somente apenas a partir do despertamento dos dons, talentos e mistérios, e nós nos encaixando perfeitamente, cada qual no seu ministério, naturalmente a igreja cresce. Porque já é sabido entre nós que podemos ter eventos, e eventos são importantes, são bons, mas eventos não fazem a igreja crescer. Nós podemos ter festividades são pontuais, interessantes nós fazemos, mas não faz com que a igreja cresça. A única coisa que faz desenvolver a igreja crescer é a atuação da igreja com a cooperação entre nós, através dos ministérios e dos dons, e a ação divina no coração das pessoas que escutam a palavra, respondendo a sua palavra. Então, essa aqui é a ideia. Então, esse livro, Desenvolvimento Natural da Igreja, eu tenho esse livro também, óbvio, né? E já tenho conteúdo há muito tempo, e esse livro nasceu dessa perspectiva. E aí, então, ele criou 8 passos. Esse aqui é o segundo passo. Por quê? Que também está no segundo passo, que é a base do que nós estamos trabalhando, o ministério orientado pelos dons, que são as 3 cores dos seus dons, não é isso? Que compõem esse conjunto de coisas que nós estamos trabalhando durante esse tempo. E aí, pensando, por que então o pastor foi direto nas 3 cores dos dons? Porque esse livro, ele é um livro que nos dá didaticamente, primeiro, conhecer como e por que Deus distribuiu os dons. Segundo, para que servem esses dons e como nós podemos aprender e também reconhecer os dons que temos. Então, esse é um passo que ele é didático. E a gente quer, ao final desse tempo que Deus está nos dando, na medida em que nós vamos exercitando, nós vamos pedir a Deus que nos conceda, que nos dê. E aí, então, parte do seguinte princípio: todo cristão que é lavado e remido no sangue do Cordeiro tem dons. E se todos nós temos dons, por que às vezes nós não conseguimos utilizar ou trabalhar nos nossos dons para o crescimento da igreja? Muitas vezes é porque nós não conhecemos, nós não o identificamos, e nós não identificando, nós não conseguimos cooperar naquele dom que Deus nos deu em especial. E aí então, partindo desse princípio, é mais ou menos assim: se eu tenho um instrumento e aquele instrumento é usado de forma errada, eu não tenho todo o potencial daquele instrumento, e então eu não consigo a eficácia que aquele instrumento tem. Por exemplo, a faca. Se você tem uma faca, e essa faca que ela é feita para cortar, por exemplo, carne, e ela não está devidamente, ela não é adequada para a carne, e ela não está devidamente afiada, você vai tentar cortar a carne e ela não vai conseguir fazer aquele trabalho exatamente como tem que ser feito. Então, quer dizer, você tem um instrumento, você sabe que é faca, mas ela não está devidamente habilitada ou nas condições necessárias daquela ferramenta para ser utilizada na sua plenitude. Então, essa é a ideia. Nós somos seres humanos que nascemos de novo por meio da conversão em Cristo Jesus.
e que Deus nos colocou na sua igreja como instrumentos para o auxílio de toda a igreja. Se nós, como instrumentos, não sabemos qual é exatamente a nossa função dentro do corpo, logo então não será utilizado com tanta eficiência a nossa vida e o nosso serviço na casa de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, e essa é a ideia, que nós possamos alinhar aquilo que somos, porque somos nascidos de novo, e dos dons que nós recebemos de Deus para utilizar no serviço cristão, e aí eficazmente, cada um cooperando de forma eficaz, naturalmente a igreja crescerá. Fiquei claro nessa introdução? Logo então, na semana passada, nós trabalhamos, se você olhar aí o seu folheto, depois você pode olhar, nós trabalhamos o quê? É que os dons, nós cremos como igreja na contemporaneidade dos dons, ou seja, os dons de Deus foram dados à igreja para o dia de hoje. Então os dons, eles são atuais, eles não cessaram. Jesus distribuiu, concedeu dons, habilitou a igreja, e eles estão na igreja desde a sua distribuição, e nós hoje podemos cooperar nesses dons com toda a eficácia e com tudo aquilo que Deus nos deu. Isso aí, vocês lembram bem que nós falamos, fundamentado no texto de Efésios capítulo 4. Na semana passada falamos sobre isso. E aí a gente tem lá todo aqui. O Senhor subiu, desceu até o mais baixo do céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esses dons, ele não foi só para a era apostólica, ou seja, no tempo dos discípulos, foi concedido aos crentes lá em Atos dos Apóstolos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estavam nos cenáculos, e Deus distribuiu os dons aos homens, e esses dons foram dados não só àqueles que estavam reunidos, mas a todos quantos são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E esses dons que foram dados são para hoje, não ficaram lá. Isso nos mostra que esse Deus que nós cremos, Ele não deixou a igreja sem uma estratégia, Ele não deixou uma igreja fraca, Ele não deixou uma igreja inabilitada. Jesus subiu ao céu, derramou os dons e capacitou, habilitando a igreja para continuar o envio, a anunciação do Evangelho com poder e graça. E é essa matiz que eu tenho que entender. Se eu sou por Deus e eu tenho dons do Espírito, o que eu preciso saber como crente? Qual é o meu dom? Onde eu encaixo e como eu posso ser usado? Porque às vezes eu estou tentando trabalhar numa área que não é a minha vocação original, não é o meu dom natural. Eu estou tentando lá bater, como é que é aquele pão de faca, como é que é bater? Dar murro em ponta de faca. Eu estou tentando numa área que não é a minha área. E aí então, às vezes, isso aqui, irmãos, serve para a igreja, mas serve para a vida toda. Tem gente que fica a vida inteira batendo numa área que não é a área dela. Não é aquilo que Deus chamou. Eu conheço muitas pessoas, e tive colegas que foram signalistas comigo, e que eles achavam que tinha o dom, o ministério da pregação, mas a pessoa não tinha. Tinha até o pastoreio pastoreado diferente daquele que tem o chamado de Deus para pregar, a oratória, etc., dado por Deus. E eu lembro muito bem
de alguns amigos meus, em especial um, está fora agora, mas ele sempre teimava dizendo a mesma coisa, mas ele não conseguia comunicar. Por quê? Porque não era o chamado dele, mas ele fazia uma visita, ele assistia as pessoas, ele tinha um dom do pastoreio. O pastoreio de ir na casa, de acolher a pessoa, de dar uma palavra e etc. Mas ele não tinha o chamado da pregação. E aí a gente quer bater numa coisa, não sabe. É a mesma coisa, por exemplo, imagine vocês se o pastor Luiz Eduardo quisesse aqui tentar aprender bateria, guitarra, etc. Poderia até aprender alguma coisa, mas naturalmente eu não tenho esse dom musical. E então eu tenho que entender que mesmo que eu goste de cantar e louvar a Deus, eu louvo e canto a Deus. Mas seria perda de tempo meu dedicar o meu tempo e meu ministério tentando fazer aquilo que o servo covarde os meninos fazem. Entendeu? Então, quando eu descubro meu dom, eu trabalho com uma faca afiada, com um instrumento que foi preparado para aquilo. E então eu me rendo mais e eu concluo o meu ministério. Então essa é a ideia. Então os ministérios que são orientados pelos dons, eles são ministérios na medida em que nós vamos orientando a igreja para que cada um encaixe no seu quadrado, mas não isolado no seu quadrado, encaixe no seu quadrado, mas interage entre os grupos interministeriais. Naturalmente, um cooperando com o outro, haverá um crescimento da igreja. E aí às vezes a gente pergunta por que a igreja não cresce? É porque ela não cresce de forma orgânica, na função de cada um, na ajuda mútua e cada um trabalhando naquilo que foi chamado. Hoje nós vamos trabalhar 1 Coríntios 12, de 1 a 31. Faremos essa leitura rápida aqui, é uma leitura extensa, mas você vai acompanhar a leitura e você vai entender o que nós temos para hoje, certo? 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1. Acompanhe a leitura, preste atenção, para que você possa compreender isso. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixavas de conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eras guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade de interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Por quê? Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado dever de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde está o ouvido? Se todo ouvido, onde está o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve.
Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Deus condenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura não são todos apóstolos? Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? A própria leitura já nos está entendendo. A própria leitura nos mostra o que esse texto do apóstolo Paulo quer dizer. O que são os dons espirituais? Os dons espirituais são instrumentos de Deus que concede à sua igreja com o objetivo de ajudá-la na sua edificação. Como eu disse no início da minha introdução, os dons é a habilitação do Espírito Santo na igreja, concedendo ferramentas para que a igreja possa operar. Ou seja, é Deus olhando para cada um de nós, como diz o texto bíblico, que Ele distribuiu a cada um de nós segundo Ele quis e lhe aprove, concedendo dons a cada um de nós, ferramentas úteis para a obra dele, e trabalhando como ferramentas úteis na obra de Deus, nós então cooperamos e edificamos o corpo. E aí então é muito interessante perceber que os dons concedidos por Deus é para cada um de nós algo valioso, que devemos cuidar disso e devemos pedir a Deus que nós possamos então desenvolver esses dons. Os dons no corpo de Cristo, ele funciona de forma com que nós possamos interagir para um crescimento orgânico. Ou seja, quando todos nós conseguimos trabalhar nos nossos dons, nós conseguimos não só o crescimento de um ministério, não só o crescimento, por exemplo, do coral, do grupo de música, do grupo de diaconia e de presbíteros, não. Nós conseguimos um crescimento orgânico, porque cada um trabalha na sua função, opera na sua função, conforme o dom recebido por Deus, e cada um cooperando com uns com os outros, verá que naturalmente a igreja vai crescendo com o corpo. Ora, nós estamos falando aqui de uma igreja local, mas Deus chama a cada um de nós, porque o corpo de Cristo é para além da igreja local. Começamos a trabalhar na igreja local, e como igreja local nós somos inseridos no corpo de Cristo, espalhado em toda a face da terra, e aí então nós podemos cooperar com o corpo de Cristo para o crescimento da igreja de Cristo no mundo e a evangelização. Então o dom de Deus é um presente, o dom de Deus é uma dádiva, o dom de Deus é um presente valioso, o dom de Deus é um presente que Deus deu a cada um de nós indistintamente. Ele não tem eu por melhor do que a Priscila, não tem eu por melhor do que a Mariângela, não tem eu por melhor do que o presbítero Lesílio, o presbítero Adelilson,
mas Ele deu para mim um dom, deu para Denise outro, deu para o Luiz outro. Pode ser que algum de nós tenhamos o mesmo e nos assemelhamos naquilo. No entanto, é necessário perceber que esses dons operados por Deus e pela Sua palavra nos fazem então compreender que, uma vez que nós reconhecemos Ele, nós dissemos assim: eu quero trabalhar com a faca afiada, com o instrumento correto. Então, os dons é uma concessão divina, não é do homem. Eu não posso chegar aqui: ó, você tem esse dom aqui, não. É Deus que deu. Segundo, é uma concessão divina, é uma distribuição do Senhor para a capacitação da igreja, habilitando a igreja com ferramentas para que ela possa operar no poder do seu Espírito. Então, a concessão de dons visa um proveito, visa alguma coisa que é peculiar, ou seja, ele é dado para o crescimento global. Se o dom que eu exerço e que tenho, ele serve somente para me colocar em evidência, não estou atingindo o propósito de Deus. Porque não é para isso que Deus deu o dom. Não é para que eu seja estrela e que eu seja destacado dos demais, mas para que eu tenha um sentimento de serviço e de cooperação mútua naquilo que Deus me deu. Outra coisa que o texto nos fala, que mesmo tendo a distribuição do dom, não tem dom maior ou melhor do que o outro. Não há, como não há membro inferior, que todos nós dependemos um do outro, e eu sempre uso muito essa questão. Por exemplo, vocês querem ver uma coisa muito simples? A visão, os sentidos são muito importantes: ouvido, olho, boca, nariz. E a gente tem esse sentido que nós temos por causa disso. Eu fico pensando que estar limitado com a visão é muito difícil. Quem não tem visão, tem baixa visão, é cego. Ele consegue outras habilidades. Quem é surdo e mudo, por exemplo, é uma outra coisa. Enfim, então esses são os sentidos. E aqui o texto está falando o seguinte: olha, não há um membro do corpo nosso, humano, que é mais importante do que o outro. Assim também não há uma pessoa mais importante do que o outro. Pode ser que o pastor fale mais à frente de vocês, esteja mais à frente, esteja mais em evidência por causa do ministério de chamado pastoral, mas não que o meu ministério ou o meu dom é mais importante daquele ministério de socorro, daquela pessoa que assiste. A gente vai ver isso, a espécie do dom lá para frente um pouquinho. Logo então, há um equilíbrio. O Senhor, quando diz, Ele não concede proeminência a um em detrimento ao outro. Os dons são espirituais. Os dons concedidos são de Deus, e esses dons concedidos de Deus a nós é ferramenta útil para a operação conjunta, cada um deles. E vocês querem ver uma coisa muito interessante? Bem tranquilo. Você pode perceber o seguinte: você está tudo bem, se a sua unha encrava, inflama, dói, todo o seu corpo sente. E a gente às vezes não dá muito valor à unha, a cutícula, o negócio da unha que inflama, ou do pé que encrava. Mas quando ele começa a encravar doendo, começa a doer a perna, começa a doer a cabeça, você fica incomodado, você pode pensar qualquer membro seu que começa a ter um problema, você começa, o corpo todo reflete aqui. Desregula o intestino, né? Dá um problema, o corpo todo sente, fica fraco, fica com sede, não tem força. Então, quer dizer, nós vamos dizer que esse membro, a unha não é importante, a unha é importante, o dedo é importante, a sensibilidade é importante, todo o corpo. E aí, essa analogia que o autor de Coríntios diz a respeito dessa constituição do corpo humano, ele traz para a vida espiritual, ou seja, cada um de nós somos importantes. Todos nós temos dons, e nos nossos dons, na nossa especificação de dom que temos, na medida que somos usados por Deus para agir naquele dom e naquele ministério, Deus prospera a sua vida e a vida da própria igreja. Então não há distinção de dons, não há dom mais importante, não há um proeminente. Não é porque você tem
sabe tocar e tem vocal, que o seu dom é mais importante do que o outro. Não há uma categoria, não há uma pessoa, não há um homem ou mulher que dentro da igreja do corpo de Cristo é colocado em evidência, como estrela, como uma pessoa que está destacada. Não. Todos nós recebemos a dádiva de Deus, os dons são de Deus, distribuídos para cada um de nós, e nós usamos para a glorificação do próprio Deus que o deu. Amém? Tudo bem aqui? Segunda coisa, o que fazer com os dons espirituais? O apóstolo Paulo nos ensina que este corpo é diferente de dons e que devem ser exercitados com o objetivo de promover a edificação da igreja. Então, uma vez que eu tenho a consciência de que eu tenho dom, qual é o grande problema nosso? Nós não exercitamos o dom que tem. Deixa ele quietinho lá. É como aquela parábola dos talentos. Deixa lá no banco, deixa lá. Não. Ai, pastor, eu não faço porque eu tenho medo, eu tenho receio, eu tenho dificuldade. Não. Como é que a gente desenvolve o dom? Crendo que temos, segundo, exercitando. É aquela técnica mesmo, acerto e erro. E às vezes a gente, mas as coisas de Deus, não, é assim. Se eu tenho dom, eu vou exercer esse dom para a edificação da igreja. Eu quero amolar minha faca, eu sou faca. E eu sirvo como faca, como objeto de faca, para poder cortar bem a carne. Logo, o que eu preciso, como o açougueiro precisa fazer? Ele precisa afiar, amolar, para que aquela faca funcione certamente. Ou seja, ele começa a exercitar, ele começa repetidamente, na medida em que descobre o dom que recebeu de Deus, o exercício dela. Por quê? Porque quando eu começo a exercitar o meu dom, eu vou desenvolvendo a minha habilidade, eu vou desenvolvendo a minha capacidade, eu vou desenvolvendo a minha função, e eu vou sendo útil para aquilo que eu fui formado. O dom é a utilidade do uso do serviço. E se eu não exercito, eu não coopero. E se eu não exercito, eu estou relegando aquilo que Deus me deu. Olha que sério. Já pensou isso? Se os dons é a habilitação e capacitação, o que eu preciso fazer com ele? Exercitar. Primeiro, eu descobri ele. Eu descobri, eu vou exercitar. E na medida do exercício, eu desenvolvo. Eu não comecei iniciando a pregar do jeito que prego hoje. E lógico que cada dia que eu prego, eu não. Eu comecei com uma forma nova de falar nesses 4 meses com vocês. Mas já falei de várias outras formas. Na medida em que a gente vai conhecendo o corpo da igreja, nós vamos adequando a nossa forma de ministério na vida da igreja para a edificação da igreja. Ou seja, o exercício contínuo me faz cada dia aperfeiçoar o dom que recebi. Então, na medida em que eu exercito, eu então não tenho medo. Por exemplo, vocês querem ver uma coisa muito séria? Quando você chama um crente para orar, não sei orar. Poxa vida, um crente basicamente deve saber orar. E na minha medida, mas eu sou tímido, então eu preciso exercer a minha capacidade de orar. E então, e na medida que eu exercício, eu paro de ter medo de orar, eu paro de ter medo de falar em público, eu paro de ter medo de falar com Deus, eu paro de ter medo de fazer aquilo, porque eu começo a exercitar. E isso é muito comparado ao exercício físico. Por exemplo, a gente sabe que a gente vai caminhar, a gente sabe que a gente precisa fazer exercício físico para poder ter, não é só para ficar sarado, não é para ficar bombado só, não é isso? Tem muitas pessoas que fazem isso de forma mais técnica, mas não, eu preciso por quê? Porque é necessário que eu faça. Mas se eu não começar a fazer o exercício, eu nunca vou ter o benefício do exercício físico. Da mesma forma, se você não descobrir o seu dom, e se você não exercitar o seu dom, você ficará um crente de cadeira e de banco, sempre achando que o outro deve fazer aquilo que você deveria estar fazendo, porque você não escolhe o seu dom e você não coloca o seu dom em funcionamento. Mas pastor, eu tenho medo de errar. Normal. Errar faz parte da vida humana. E Deus sabe disso. Vocês imaginam que eu sempre acertei? Não, já errei.
Já falei coisa que tive que considerar. Mas se eu tivesse me limitado com medo, eu paralisaria no meu medo e não exerceria o meu dom. Então o dom é exercício contínuo. E esse exercício contínuo me faz desenvolver esse dom. E na medida em que eu exercito, eu ajudo a igreja. Então eu sou um crente, uma crente, um homem e uma mulher que estou a serviço do reino de Cristo. Então o dom, o que eu faço com ele? Eu exercito. Eu também busco esse dom. Eu queria que vocês abrissem comigo Romanos capítulo 1, verso 11. Cadê lá? Cadê o meu assistente? Bugou? Romanos 1,11. Eu vou citar então. Romanos 1,11. Por gentileza. Nós vamos. Eu vou ler para vocês, vocês vão acompanhar comigo. 1,11. Diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. O apóstolo dizendo na igreja de Roma: eu quero ver vocês. E quando eu for ver vocês, eu quero repartir com vocês um dom espiritual. Então, quando a gente vem à igreja, quando a gente está no exercício nosso, nós viemos à igreja para repartir aquilo que temos. Ninguém é tão pobre que não tenha nada. Todos nós temos dons. Todos nós somos chamados por Deus. Todos nós pertencemos à igreja de Cristo. Todos nós somos instrumentos úteis na casa de Deus. Finalmente, para que servem os dons? E aí eu já disse isso. Para edificar a igreja, os dons não são para a exaltação individual, mas para o fortalecimento da comunidade cristã, para cumprir a missão de Deus, para evangelizar, para curar, para ensinar, para apoiar os irmãos na fé, demonstrar o poder do Espírito Santo. São sinais da presença e atuação de Deus no mundo e na vida da igreja. Ou seja, os dons servem para capacitar a igreja, mas para que a igreja possa ser operosa. Irmãos, preste atenção. A pior coisa que tem é a gente pregar com Jesus, que a gente prega, a gente conhece dele, e nós sermos um crente, uma igreja pobre espiritualmente. A igreja precisa manifestar o reino de Deus. E como é que a gente manifesta o reino de Deus nessa terra? Na unção e no poder do seu Espírito. Na unção e no poder do seu Espírito, exercendo plenamente os nossos dons espirituais. Ou seja, para que servem os dons? Para que a igreja possa ser edificada e para que o mundo saiba que Deus é o Deus da igreja e está presente no nosso meio. Amém? Dessa forma, então, nós habilitados. E eu queria muito dizer aos irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, eu gosto muito dessa palavra. Verso 6 diz assim, verso 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Vamos repetir, pode repetir eu falando mesmo, tá certo? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Deus me deu dons, eu quero exercer esses dons, e eu quero ser um instrumento de transformação na vida dessa igreja, dessa sociedade e desse tempo. Um crente que não descobre seus dons é um crente parado no tempo. É a mesma coisa, né? Se a gente hoje quisesse viver como viviam nossos avós, que cozinhavam
fogão a lenha. Até a gente tem aquela memória que a gente quer até comer de vez em quando aquilo no fogão a lenha. Mas imagine você que não conseguiu se atualizar na modernidade normal da casa. Fogão a gás, panela de pressão, etc, etc. Celular, WhatsApp, YouTube. Você ficasse parado lá naquele tempo, como se fosse o tempo das pedras. Da mesma forma, a igreja que não se renova, a igreja que não busca ser habilitada no poder de Deus, que não reconhece dons e talentos, é uma igreja inoperante, inativa e sem poder crescer. Mas mais ainda, a igreja que não atua dessa forma terá sempre entre os seus, não os fracos e doentes, que é normal que cada um de nós possamos estar, mas aqueles que estão dormindo o sono da ignorância e sem reconhecer por que você pertence a Cristo e por que Deus chamou e qual é o seu papel nessa vida até o dia que encontraremos com Ele. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Você que está nos ouvindo, que você possa fazer isso. Eu quero que você curva a sua cabeça. Meu desafio é quero fazer um apelo. E esse apelo que eu quero fazer para você é o seguinte: que você possa pedir a Deus. Senhor, eu estou entendendo a tua palavra. Eu quero que o Senhor comece a despertar em mim esse interesse de saber que o Senhor deu dom a mim. Eu quero ser amado, reconhecer esses dons, mas não somente isso, Pai. Eu quero também exercitar os meus dons. Eu quero fazer a diferença onde o Senhor chamou. Eu não quero ser um crente morno. Eu não quero ser um crente, Senhor amado, sem poder agir na tua casa. Ó Deus, eu também não quero ser estrela. Eu somente quero fazer aquilo que é a minha parte, que o Senhor me chamou. Eu quero cooperar com os meus irmãos, Pai, porque não só um ou dois trabalhos é muito mais difícil, mas quando todos nós, na mesma direção, agimos com força, de forma orgânica, o Senhor nos abençoa, Pai. Pai, eu quero cooperar com o pastor Luiz, eu quero cooperar com os presbíteros da igreja, eu quero cooperar, Senhor amado, com os diáconos da igreja, eu quero cooperar com a igreja, Pai. Renova o meu coração, me dê esse desejo, Pai. Eu não quero ficar morto, como se eu tivesse um sono indolente, sem perceber a sua ação e sem perceber a sua vontade. Eu desejo ser usado por ti. Eu quero ser usado pela tua palavra. Eu quero fazer parte de homens e mulheres que fazem a diferença no meu dom, no meu chamado, naquilo que o Senhor tem para mim. Renova-me. Renova meu coração. Faça oração agora. Feche os seus olhos. Se você entendeu essa palavra, se você se encontrou nessa verdade, você vai pedir a Deus: me ajude, renove em mim o teu espírito. Deus, nós estamos aqui reconhecendo que nós somos muito longe daquilo que tu tens para nós. Eu preciso cada dia mais exercitar mais aquilo que o Senhor me deu. Eu preciso cada dia mais, Senhor, para aprender mais de ti. E nós, quando aprendemos com os outros, Senhor amado, renova em nós o espírito desejoso. Renova em nós, Pai, o coração desejoso de servir o Senhor. Oh Deus, perdoa quando nós negligenciamos aquilo que o Senhor nos deu. O dom espiritual, o dom de Deus, o Senhor que deu, o Senhor que capacitou. E nós não queremos, Senhor amado, deixar os nossos dons, mas nós estamos prateleira da nossa vida. Queremos ser usados por ti, pela tua palavra. Queremos ser chamados e usados para a tua glória, Pai. Não queremos deixar o nosso irmão, a nossa irmã, ó Deus, sozinhos, carregando mais do que pode suportar. Queremos dividir as cargas, queremos cooperar uns com os outros, queremos juntos ser usados para a tua glória, para que haja, Pai, edificação na igreja, para que haja crescimento qualitativo e para que haja
aqui pela tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Silenciosamente fiquemos em pé e cantemos esse cântico. Se você quiser, junto com o Sérgio,